vamos começando, né? Mônica. Pessoal, hoje eu estou aqui no nosso perfil querida. do Dr. Staff. Hoje quem vai falar com a gente é a doutora Ânia Cordeiro. Ela é minha sócia aqui no nosso Dr. Staff. Hoje a gente vai falar sobre como aprender a delegar funções. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar nos setores da clínica, né? Eu sei que muitos têm um consultório com uma secretária ou duas, uma secretária e uma enfermeira. E nós, médicos, acabamos ficando com todo o resto, né? A secretária fica ali de recepcionista, agenda as consultas. E a gente tem que pagar a conta, pensar no marketing, pensar em estratégia, fazer precificação. Eu acho inviável isso. Então, chega um momento que a gente tem que escolher o que vai ficar para a gente, o que a gente vai delegar para alguém. Como escolher essa pessoa e a outra etapa, né? Então, Ana, me ajuda aqui. Eu pensei da gente dividir a clínica no setor administrativo financeiro, que é o que eu menos gosto. O setor de pessoas, né? Então, RH, contratação, demissão, treinamento, enfim, né? Toda a experiência assim com os funcionários. O setor de compras, negociações. Então, a gente compra muito material, né? Material caro, material injetável. Então, alguém tem que fazer isso. Então, se ficar tudo pra gente, aí tem marketing. Então, a gente tem colegas que fazem as suas próprias postagens, né? Fazem no Canva, enfim, botam fotos. Mas o que é interessante é que precisa ter uma regularidade, precisa ter um planejamento, precisa ter uma estratégia em tudo isso. Então, a gente precisa, muitas vezes, delegar isso. Claro que a gente acompanha, a gente fica junto, a gente que escolhe os assuntos, corrige, dá opiniões, mas às vezes a gente precisa delegar isso também. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente precisa colocar aqui, Ana, nos setores da clínica? Não só de compra de materiais, né, Ânia? Eu resolvi dividir entre setores, nos setores da recepção. O que eu tinha mais dificuldade de delegar funções era você saber delegar para a pessoa resolver, por exemplo, problemas de operadora de telefone. Entra no administrativo financeiro, né? A grande dificuldade é que nem sempre as colaboradoras sabem fazer exatamente tudo. Sim. Por exemplo, principalmente as que entraram agora, elas geralmente não sabem. Se teve um problema, por exemplo, TABX, elas não sabem resolver. Então, eu acho que já no treinamento inicial, a gente fala, olha, isso cabe à assistente. Não olhando, sabe? Às vezes... E para quem tem mais de um, a gente escolher quem é essa pessoa. Porque senão fica naquela, eu não faço, porque eu acho que a outra vai fazer, que acha que é a outra ainda que vai fazer, e assim vai. Então a gente precisa nomear quem vai ser o responsável por cada uma dessas atividades. A gente pode pensar nos setores ou a gente pode subdividir, né? Como você falou. Então, o administrativo engloba muita coisa. Então, se você tem lá só uma recepcionista, olha, se acontecer um problema com a operadora de telefone, você vai ter que resolver para mim, por exemplo. Me avisa o que está acontecendo, a gente participa se precisar, enfim, mas a gente precisa delegar nomeando exatamente quem vai ser essa pessoa. A parte financeira, então, eu acho muito complexo. Eu detesto essa parte. Já levei bastante prejuízo com isso, porque conferir quem pagou, conferir se a maquininha, se a Cielo lá, que já deu um monte de confusão, que a gente já viu que muitas coisas a Cielo repassa ou repassa errado. Enfim, é super complexo. Paciente que pagou e estornou, paciente que deu calote, enfim. Tem que ter alguém que faça a conferência diária. E às vezes você chega no consultório lá esbaforido, você tem paciente 1h30, você chega 1 hora achando que vai dar tempo de fazer alguma coisa, aí tem retorno de ligação de paciente, que o remédio não deu certo, que não sei o quê, acaba ficando caixa do dia anterior, que ninguém conferiu. Aí no outro dia acontece alguma outra coisa e quando você vê são dias que ninguém conferiu nada. Então precisa ter uma pessoa nomeada para fazer isso diariamente, que ela tenha na sua rotina. Então quando eu chegar na clínica às 8 horas, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o movimento do dia anterior e conferir. Fulano passou no cartão, tá lá o papelzinho, isso foi realmente computado ou não, ter a data do pagamento para conferir se aquilo realmente entrou. Então é complexo, né, Ana? Várias vezes eu conversei com a Lu, né, nossa colega, e ela falando justamente isso. Eu não consigo
colocar essas coisas em dia, porque você chega na clínica para atender, só que tem uma pilha de coisa para você resolver, tanto de paciente como dessas outras demandas. O telefone que estragou, o computador que pifou, quem que vai fazer isso? Então a gente tem que ter nomeado quem vai ser, né? Lá na clínica a gente tem uma pessoa que só faz o administrativo financeiro, então ela é responsável por essas coisas. Ela estragou o computador, ela tem que ligar para o técnico, já é ela. Então estragou o computador da recepção, a recepcionista vai falar: fulana, eu preciso que você mande arrumar meu computador. A gente precisa ter já mapeado isso, senão você vai descobrir que o troço não está funcionando um mês depois que ele está quebrado. Então eu acho que a gente tem que aprender a realmente delegar. Claro que a gente precisa vistoriar tudo isso, mas se ficar tudo isso em cima da gente, a clínica vai ficar uma bagunça, a gente vai se sentir sobrecarregado. Ontem a gente falou de burnout, depressão, ansiedade em profissionais da área da saúde. Então, no administrativo financeiro tem uma pessoa que faz tudo isso. A parte do RH, digamos assim, que é tudo que relaciona aos funcionários. Ontem a gente falou do bem-estar dos funcionários, saúde mental dos funcionários. Eu não consigo me organizar, eu não consigo promover essas coisas assim. Então, evento, almoço, não sei o que para funcionário, não me ligo nisso, assim, sabe? Então, a Mirna, que a profissional, ela vai participar de algumas das nossas lives. Ela é responsável por tudo relacionado à pessoa, seja a paciente ou seja os funcionários. Então, ela é responsável por treinar as funcionárias novas, ela é responsável por fiscalizar as mensagens que as funcionárias estão mandando para os pacientes, ela é responsável por também resolver, como se fosse a ouvidoria das funcionárias. Então, a fulana está com um problema com o filho, não sei o quê. É ela que vai me ajudar a resolver isso. Então, essa parte de relacionamento com pessoas, sejam pacientes ou internas, é a responsabilidade da Mirna. Então, aqui a gente tem outra pessoa. As compras é a mesma do administrativo financeiro que faz lá para mim. Então, aqui eu vou colocar o número 1 também. Eu vejo também que até nos nossos grupos, né, Ana, às vezes os colegas falam: quanto que você está pagando isso, quanto você está pagando tudo aquilo. Fico pensando, mas gente, será que eles fazem tudo isso? Porque eu não consigo. Eu não sei quanto que a gente está pagando. A hora que chega lá, eu vejo. A gente senta para negociar, senta para ver estratégia, planilha e precificar com a planilha lá da Silvane para montar pacote, desconto e não sei o que, depois eu esqueço. Minha cabeça não vai bem com números, com essas coisas. Então, talvez seja a realidade de muitos dos colegas que estão nos assistindo. Talvez outros colegas, eu sei que a Ju Jordão gosta bastante de gestão. É uma pessoa que se dá bem com esse lado da clínica. Então, acho que cada um tem que pegar dessas coisas aqui, o que vai fazer no dia a dia, né? Eu vou ser operacional, por exemplo, do marketing. Algumas das outras coisas a gente tem que delegar. E, como eu falei, tem que nomear quem é essa pessoa. E do marketing, Ana, eu acho que a gente tem que ter, né, um social media aí, faça as postagens. Quando dá tempo, eu faço lá um videozinho, boto no story, mas aquele calendário bem bonitinho e com a estratégia, né? Então, a gente já tem o calendário pronto das postagens de março. Então, de fevereiro, ela já me mandou todas as artes para eu corrigir, já me mandou semana passada. De março já tem os assuntos. Então, a gente senta, discute, vamos falar tantos posts por semana. O basicão tá garantido lá com ela. Se eu consigo fazer um vídeo, se eu consigo fazer uma live, então é um extra. Né? Também posso pedir um post extra para ela. Então, aqui eu entro, é uma empresa terceirizada, né? É uma funcionária minha. Então, é uma empresa que faz marketing digital. Ela, enfim, monta as coisas e eu aprovo ou não, a gente discute. Então, eu penso que você subdividindo as coisas, você tira muito das nossas costas e a gente consegue se dedicar, porque a gente precisa de muita dedicação, tem que estar com a cabeça muito livre para conseguir, assim, atender bem os pacientes, porque eu vejo que cada vez mais essa atenção global, hoje até uma fala, você é meio psicóloga, né? É o que as pessoas precisam. Pós-pandemia, meio de pandemia, você não consegue atender ali em 10, 15, 20 minutos e tchau. O paciente que ele menos se preocupa é com a tua prescrição. Ele quer que você acolha, que você dê atenção. Se você está preocupado que você não pagou o boleto, que você esqueceu de pedir o produto que você vai usar para injetar amanhã, entende aí
a coisa vai virar uma bagunça, a sua clínica vai virar uma bagunça, você vai se sentir cada vez mais sobrecarregado e com a impressão de que nada dá certo. Então, se você se sente assim, eu tenho a impressão que não dá, não tenho como ter um consultório meu. É muita coisa. E realmente virou muita coisa. Pensa no número de itens que a gente tem que comprar para ter no estoque. Quanto que eu vou comprar? Então, é tudo isso. Quando que é melhor comprar? O preço, não sei das quantas, promoção, a marca. Não tem como. Se o médico fosse fazer isso aqui tudo sozinho, eu vejo que a metade do dia ele teria que se dedicar a isso. E a nossa hora costuma ser mais cara do que de uma profissional dessas outras áreas. Então, é uma questão de saúde mental, de você conseguir fazer suas coisas e de você também fazer conta. Então, é melhor você, né? Você tá dedicado ao seu paciente, que é o que vai trazer o dinheiro, digamos assim, né? Que vai montar, que vai suprir toda essa estrutura. Então, você vai estar lá preocupado com o curso online que você comprou e não conseguiu assistir. Você vai estar preocupado com o congresso presencial que você está pretendendo ir. Como que você vai atender o seu paciente, dar mais atenção, perder mais tempo. Sua cabeça tem que estar livre para isso. Eu, pelo menos, não consigo. Se essas coisas estiverem pendentes, eu não consigo dar a atenção que o paciente merece. E aí, a Mônica tem uma pergunta aí sobre a mídia social, né? Que ela ouve muito que o médico mesmo deveria tratar da própria mídia e, né, você tem lá a tua empresa, a sua assessoria, mas você decide o que vai ser postado, né, Ania? Não é a pessoa lá que você... Isso aí, Mônica. Isso mesmo, a Mônica Endócrino. Então, Mônica, é isso aí. Eu sento com ela, com a Carol, e ela fala, você tem alguma... Tô montando o cronograma aqui de abril. Você tem alguma coisa que você queira que eu fale? Aí dentro da nossa estratégia, por exemplo, em abril a gente vai fazer um pacote, sei lá, uma promoção, um Sculptra com não sei o que por um valor mais atraente, alguma coisa assim. Fala, ó, preciso dessa campanha. Beleza, um ou dois vão ser esse assunto. Esse mês eu tô precisando focar em tratamento de lábio. Ela vai fazer um post de lábio e assim vai. Aí o resto não tem ideia, Carol, sugere aí. Aí ela monta lá os assuntos e me apresenta. Os assuntos seriam esses, antes dela fazer as artes. Tá? Aí, depois que ela faz as artes, ela manda para mim de novo, com a arte e o texto. Aí eu falo, beleza, Carol, toca o pau. Aí ela tem no sistema dela, lá já coloca todos os posts, já fica tudo agendado, e eles vão sendo soltos à medida que ela programou. Então, segunda-feira, não sei que horas, vai sair o primeiro post. Quarta-feira, e assim ela vai. Segunda, quarta e sexta sai alguma coisa. Tem vários pacotes, cada empresa faz um... Você não se envolve na arte, nem na hora que vai ser postado. Isso você já não consegue tempo para controlar, né? O que você pode ir, e mesmo uma parte é o calendário, o que vai ser postado, o que não vai. E aí algumas coisas, como você já conhece a Carol há muito tempo, ela já conhece o teu consultório, ela sabe a dinâmica do teu consultório, faz tempo que a gente não posta isso aí. Mas, Mônica, a gente aconselha a contratar uma agência, uma pessoa da sua confiança, que faça arte, faça vídeo, é capaz, você tem que fazer, não adianta. Se você escolhe lá a tua frente, você tem que fazer, mas você tem que ir atrás de um editor e atrás de alguém que vai postar e vai organizar isso para você. Tem agência que faz um monte de coisa, né? É o pacote mais caro, né? Tem agência que faz vídeo, posta story, joga no YouTube, tem agência que faz tudo. Mas aí é uma coisa, obviamente, mais cara, mais abrangente. Então, o que eu tenho feito é isso com a Carol. E quando a gente faz vídeo, eu contrato... Hoje em dia, eu já fiz agência de marketing médico. Hoje em dia, eu contrato um cara lá, ele vai lá, filma, edita e me entrega os vídeos e eu faço o que eu quero, de acordo com a minha estratégia. Então, eu vou jogar no YouTube, vou dar pro... Ainda tem o negócio do tráfego, né, Ana? Que aí já é mais complexo ainda. Mas, enfim, o menino que faz o tráfego, que monta as campanhas em Google e tudo, ele pega esses vídeos, patrocina e vai... Mas para começar, eu acho que você tem que ter alguém que faça os posts bonitinhos, que um pelo menos converse com o outro, né, Ana? Para ficar um layout legal no seu feed, que te oriente. Essa semana, Mônica, seria legal você fazer alguns stories sobre esse assunto. Aí você grava no intervalo entre uma consulta e outra um story rapidinho da sua rotina. Hoje eu atendi uma paciente com hipertireoidismo. E se sabe que ela já tinha ido na dermatologista por causa do cabelo e
no fim ela veio aqui e eu resolvi o problema dela. Então, coisas do dia a dia da gente, né? O que a gente atende, o que os pacientes tiveram, o que aconteceu, como que você resolveu. É uma história realmente, são casos da vida cotidiana. O seu dia a dia no consultório, você chegando, enfim, né? Coisas corriqueiras mesmo. O que mais, Ana, você tem para falar para a Mônica? Oi, Lara. A Lara foi minha aluna lá na Santa Casa. Tudo bem, querida? A Mônica falou que falaram que ela queria colocar 10 stories. Então, você coloca o que você conseguir. O que eu acho importante é que a pessoa que vai ser responsável, no meu caso a Carol, ela já tem o básico lá. Se eu não postar nada, já tá ótimo. Entendeu? Eu já transmiti o que eu precisava, porque eu já tinha sentado com ela 2 meses atrás, dizendo que eu precisava. E se eventualmente, eu inventei um negócio aqui. Carol, em quantos dias você consegue fazer uma arte aí para mim de um tratamento novo que eu quero postar para celulite? Aí ela vai lá e faz, eu pago um extra para ela no final do mês. Um post extra, que tudo tem valor, né? Mas a Mônica é muito criativa, ela vai fazer grande parte sozinha. Mônica, no começo, se você não achar uma agência, eu uso o Planoly, chama Planoly. Aí a gente vai colocando os posts, você até pode colocar para automatizar e ele solta, assim, posta sozinho. Você pode postar também, deixar tudo preparado lá nesse começo, que você ainda não tem agência, e aí já programa, ele posta sozinho. É pago, mas eu uso há uns 2, 3 anos e gosto bastante. E como que você faz, Ana? Você faz a tua arte? Você tem feito tudo? Não, a gente usa a mesma agência do Dr. Staff, né? Que é o Túlio, ele atende a gente, e outro design que eu tenho, sabe, para fazer a panfletagem. Então, aqueles posts, alguns com as minhas fotos, alguns com doença, alguns com tratamento, eu mando para eles, eles já têm o meu calendário, mas sou eu que faço. Eles perguntam para mim, sabe? Eu não tenho esse dom, Dani. Você Me ensinasse a falar, olha, ensinasse todo mundo, né? Como é? Faz aí, fulano, dá uma sugestão. Daí se eu fizer isso, não sai nada. Porque eu tenho que corrigir, se tá ruim, às vezes tá ruim. Eu falo assim, então tá bom. Aí eu pego e escrevo tudo, porque se eu for corrigir quem faz para mim, eu não saio dali o dia inteiro, sabe? Então, a copy, sabe? Então, às vezes eu vou falar, não, eu vou fazer, e isso a gente não deve, porque isso vai sobrecarregando a gente, né? E acaba, né, dando muita importância. A gente fica com aquilo na cabeça, né? Porque você vai não dando conta, mas aquilo tá na tua cabeça. Putz, eu não fiz tal coisa, não fiz tal coisa, não fiz tal coisa, e não dá certo. Mônica, uma coisa que eu lembrei que a Ana falou em de vez em quando, assim, uma vez por ano, você pega um fotógrafo, né, Ana, e faz fotos suas, de várias formas, várias roupas, vários sentados, fotos profissionais. E aí você deixa aquilo salvo e de vez em quando você manda para o social media essas fotos e de vez em quando ele coloca uma frase sua, ou o consultório estará fechado de tal a tal, tem uma foto sua, uma foto bacana, uma foto profissional. Então, acho que isso é bem legal. Outra coisa, quando você já tem uma clínica super estruturada, né? É uma pessoa, né? Uma empresária de sucesso. Mas eu te pergunto, para o nosso dermatologista que está começando, você acha assim, ela tem uma secretária, no máximo 2, uma auxiliar de procedimento que às vezes não vem todo dia. Você acha viável contratar essa pessoa que faz a parte administrativa? Você acha que o investimento nessa parte é mais importante do que, por exemplo, um assistente de consultório que vai te atender em sala? Não, acho que o assistente que vai te atender em sala é fundamental. Então, eu penso que você poderia dividir essas atribuições aqui, administrativo financeiro, RH, então só tem mais uma funcionária, RH pode ficar com você, né? A médico, compras, talvez fique com a sua secretária. E administrativo financeiro você divide com ela. Mas claramente, olha, você vai ver contas a pagar e eu vou ver os a receber, né? Então você divide com a sua secretária. E com a sua enfermeira, a sua auxiliar de sala, eu penso que você poderia dividir o trabalho de controle de estoque, né? Então compramos 20 caixas de preenchedor aqui. Fulana, você tem que ir dando baixa em quem que eu usei a primeira caixa, a segunda caixa, para não ter furo, né? Então, a sua auxiliar de sala pode ser responsável por esse controle de estoque e pode ser uma coisa, assim, básica. A gente até voltou a fazer o básico, porque o sistema que a gente começou a usar não tinha direito de controle de estoque. Então, o que a gente fez? A gente chegou lá, uma compra, 20 caixas de voluma.
a gente colocou uma etiquetinha, número 1, número 2, número 3, e daí faz esse controle. A caixa número 1 foi para fulana dia tal. E você vai lá e confere, né? Porque isso já aconteceu comigo também, de sumir material. Então, a gente dividir. Então, você tem uma pessoa para te auxiliar dentro da sala e uma que fica na recepção no telefone. Aí você pega esses itens aqui e joga uma para cá, e uns você pega para você. Não pegue tudo para você, né? De vez em quando você vai lá e confere, você faz uma auditoria. Até esse negócio do controle das caixas é interessante para metas, né, Ana? Porque você pode se estipular uma meta. Eu quero gastar 30 seringas de preenchedor esse mês. Então, você vai ter listado lá a caixa 1, a caixa 2, a caixa 3 e as datas. Então, esse mês eu consegui atingir a minha meta. Essas coisas são interessantes, né? Para não deixar só no fluxo. Não dá para deixar só no fluxo. Se você meta, as coisas não andam, né? E você acaba perdendo o produto por causa da validade também, né, Ania? Exatamente, tem que ter o controle de tudo isso. Aqui no RH, que eu falei que lá é a Mirna, né? Que ela não é só RH assim, dos funcionários, ela faz o relacionamento com as pacientes. Então, esse relacionamento das pacientes em quem só tem uma secretária, vai ficar com essa secretária, podendo até dividir com a auxiliar de sala. Por exemplo, como a gente fazia antes, os pós-tratamentos, então o paciente, todos os pacientes que fizeram procedimento hoje, amanhã vão receber uma mensagem, hoje em dia da Mirna. Mas antes quem fazia era a menina que me ajudava na sala, até porque ela participou dos procedimentos. Para ela era fácil, aquele roxo, como é que tá? Como é que você tá se sentindo? Manda uma foto. Então esse pós-atendimento é super importante, né? Da mesma forma que também é relacionamento, que lá a Mirna que faz para mim, mas às vezes quando a gente quer falar com mais pessoas, a gente envolve todo o time, é você pegar aquelas listas. Então, você pega as listas, eu percebi que um monte de gente veio a última vez em 2019. Então, começou a pandemia, o pessoal parou. Eu falei, Mirna, vamos pegar toda a nossa lista de pacientes que vieram em 2019 e vamos ver quem não veio mais. E a gente monta uma lista e manda uma mensagem, a gente monta um script, né? E isso quem pode fazer é a sua recepcionista. Se a gente busca lá no sistema e fala, e aí ela te participa e te mostra, eu liguei, consegui falar com essas 10, a gente pode estipular uma meta. Eu preciso que você fale dessa lista aqui, sabe Deus quantas pessoas vão ter nessa lista, então eu tenho 100 pessoas aqui. Eu preciso que você fale com 10 pessoas por dia e me mostre o resultado disso. Então, a gente pega lá as mensagens e vê como que elas se comunicaram. Algumas vezes eu percebi, por exemplo, que eu não nem imaginei, só acontecendo mesmo para a gente aprender e ajudar a treinar as funcionárias. Uma paciente mandou uma mensagem perguntando até que horário eu atendia. Aí ela fechou, assim, até tal horário. Eu falei, eu não tenho horário fixo, gente. O ideal é você perguntar qual seria um horário bom para você, né? Esse tipo de treinamento do convívio, que seria o que eu coloquei aqui como RH, que seria o contato com as pessoas, a gente tem que treinar o tempo todo. E só você vendo as mensagens que elas têm trocado, o que elas têm escrito e como elas estão se comunicando, para a gente poder sentar e falar, não vamos fazer assim, o que você acha? Não acha melhor deixar mais aberto? Nesse caso que eu expliquei. Que horário que seria bom para você? Eu posso ver, porque a Ania tem vários dias que ela pode ficar até de noite. Se você quiser vir às 8 da noite, eu vejo se tem algum dia essa semana que ela pode vir. Fica bom para você às 8? Beleza, a gente conversa, né? Não pode fechar. Da mesma forma, quando faz procedimento é cobrada a consulta. Então a gente combinou que se o paciente realizasse no mesmo dia o procedimento, daríamos um desconto de 50% no valor da consulta. O que a telefonista fez? Respondeu, não, a consulta é tal. Mas não tem desconto na consulta, não sei exatamente como foi a conversa, eu sei que eu perdi paciente assim. Não tem negócio, mais ou menos assim. Então, eu acho que a gente tem que orientar, assim, escuta o paciente primeiro, né? Então, esse relacionamento todo aqui com os pacientes fica por conta de quem só tem uma pessoa na frente, da sua recepcionista. Então, esse treinamento do trato, de orçamento e de valor e tudo isso, esse treinamento a sua secretária tem que ter. Se você não tem uma pessoa que só faça negociação de valor com o paciente, a sua secretária que vai ter que fazer. E com que frequência, Ania, você faz esse treinamento para delegar as funções? Porque, olha, tudo bem, falei, não, você vai ficar responsável por isso. Quando a gente não tem, né, a Mirna super eficiente, é a Mirna que fiscaliza o trabalho que elas deveriam fazer. E quando você não tem a Mirna, você não tinha a Mirna, com que frequência você dá a geral? Com que frequência você fazia esse treinamento? Isso sempre foi uma dificuldade para mim, né? Por isso que eu tive alguns dissabores.
Eu penso que aquilo que várias das nossas consultorias orientam, né, Ana, de você ter uma manhã com o time, sem paciente marcado, com a clínica meio parada, não tem como escapar. Porque aí você vai pegar, ainda bem que hoje em dia a maioria da comunicação é por mensagem. Então você pega lá o WhatsApp e vê como que elas estão falando. E aí você dá essas dicas, assim, faz essas pequenas correções, né? Olha, aqui você poderia ter falado de outro jeito, você não acha melhor? Não vamos perder paciente assim, ó. Paciente, você faz Instagram, faz aqui, hora que o paciente liga, conforme o que você falou, você perde o paciente. Então, acho que tem que fazer assim, dessas fiscalizadas de vez em quando, né? O ideal, eu acho que é assistir uma das nossas aulas do nosso curso continuamente, o ano todo. Então, lá na clínica é quarta de manhã, que a Mirna faz isso com ela. Então, quarta de manhã, assiste um pedaço ou uma das aulas, e dá uma olhada nas mensagens, por exemplo, lava a roupa suja ali, né? O paciente que reclamou, o que aconteceu, como foi o mal entendido, tenta ajustar essas coisas. O que você acha, Ana? O que você sugere? É assim, eu faço treinamento uma vez por semana, tem a nossa reunião sagrada, que elas não podem marcar nada a partir do horário, né? Aí nessa reunião eu revejo o treinamento, os pontos a acertar e faço uma ata, porque a ata elas assinam, olha, você faz a ata do que a gente falou para elas terem escrito onde foi que eu aprendi isso, quem falou era para ser feito, né? Então isso é importante. Agora eu não tenho ninguém administrativo, totalmente administrativo ainda, sabe? Mas eu penso assim que é cada vez mais primordial para você poder crescer, ter a sua mente uma vaga para poder pensar estrategicamente, né? Você estudar e ter uma vida, porque senão você acaba, se você for abraçar tudo, você acaba sendo um escravo. Exatamente. Você não acaba sendo um trabalho, acaba sendo uma tortura. Sim, porque normalmente, né, o que nós médicos gostamos é da parte médica, né? Por mais que, por exemplo, acho bacana o negócio do marketing, gosto de inventar coisa, não sei o quê, beleza, gosto. Mas assim, não é o carro-chefe, não é o que eu amo fazer, né? Então, isso que você falou, você tá com a cabeça livre para você fazer a sua parte, que ninguém vai fazer a sua, né? Nossa parte médica só nós. Então, se a gente estiver mal lá na frente na hora de atender, não faz sentido nenhum ficar se matando para fazer todo o resto. Uma ideia que eu tive, que eu uma vez sugeri para a Lu, uma pessoa, e acho que não deu certo, talvez fosse pegar assim como se fosse uma controladoria externa, sabe? Então, um administrador que fizesse de 4, 5 clínicas ou até mais, porque para eles isso é fácil. Então, uma vez por semana, ele pegaria, né, assim, lá na clínica, as contas a pagar, elas colocam no banco, lá, tá cadastrado no banco, e eu entro e autorizo. Elas me mostram o que eu estou pagando e eu vou lá e autorizo. Então, essa controladoria externa poderia fazer isso, que já desse uma ajuda, né? Contas a pagar e conferir o a receber. E na clínica, a gente continuaria fazendo, por exemplo, o que você faz. A tua secretária faz as compras, faz o relacionamento com o paciente, a tua enfermeira vê o pós-atendimento, controla o estoque e te ajuda na sala. Já fica bacana, né? E já é viável para muita gente. Você acaba tendo 2 funcionárias e 2 externas. Uma externa é o marketing digital e a outra externa seria essa controladoria. Se fizesse uma parte, né, desse controle e te apresentaria. Então, é semi-permanente, né? Você dividir, uma ideia de dividir com suas amigas, assim. Um administrador para fazer essa parte burocrática. Mas daí ficaria aquele gap, né, da coordenação do trabalho, né, amor? E isso é fundamental. Então, às vezes, você está atendendo um paciente tão importante, se a pessoa fizer isso aqui, você vai perder um paciente muito importante. E se você tiver alguém como esse coordenador, como essa concierge, né, que você tem, como essa pessoa que está na coordenação, você daí já perdeu, né? É. Fizer alguma coisa assim, mesmo que você tenha ensinado, mesmo que esteja tudo certo, você tenha acabado de falar, às vezes a pessoa não entendeu ou esqueceu. Essa parte como a gente está lá dentro da sala, né, Ana, atendendo, o que acontece lá fora entre os funcionários e os pacientes, a gente não sabe. Então, precisa ter esse outro olhar. Por isso que, talvez, assim, você ter essa controladoria externa, assumir algumas coisas do administrativo financeiro, para que, se fosse ter uma terceira pessoa, ter essa que coordena a clínica como um todo, eu acho que seria mais valioso mesmo. E ela vai te trazer
né, vai te trazer retorno. Talvez o salário dela se pague facilmente, porque um paciente que você deixa de perder nesse caso, você paga o salário dela. Então, a pessoa que sai negociar, que seja bem articulada, que no caso de alguma intercorrência, alguma dúvida, algum dissabor, ela tenha essa comunicação com a pessoa e fale, ai, mas o que aconteceu? Sabe? Ter uma ouvidoria assim mesmo, sabe? Eu acho que essa pessoa ela é bem importante, porque ela vai ver como que as funcionárias, mesmo que seja uma recepcionista, então ela vai, né, fiscalizar, porque na verdade a gente não fiscaliza, não tem como. Ah, é verdade. Eu sempre tive a ilusão assim, de que missão dada era missão cumprida, mas eu vi que não. A missão dada é um detalhe da resolução lá do problema que você precisa. Você precisa realmente que alguém fiscalize constantemente. Então, eu penso que quem pode ter uma terceira pessoa, eu acho que seria essa coordenadora, digamos, né? E não é só a fiscalização, Ania, é o apoio da equipe. Não é Sim, alguém... às vezes elas têm dúvida, né? Elas não sabem como se portar. O paciente chega e dá um chilique lá na frente, né? A pessoa se retrai, se apavora, ou outra pode querer de alguma forma revidar, enfim, né? Na hora do estresse ali, a gente não sabe o comportamento. Então, precisa ter alguém que vá dar essa resposta. Ah, o paciente está aqui chorando, quer pagar menos, não sei o quê. Essa fulana já tem a tabela de precificação meio na cabeça dela, ela sabe até onde ela pode ir. Então, eu acredito que delegar essa parte de cobrar os pacientes e de orientar as outras funcionárias, que seria uma terceira pessoa dentro do seu consultório, eu acho que é bem importante, assim, sabe, Ana? Eu percebi isso, a Mirna não está comigo há muito tempo, mas eu achei que mudou radicalmente a minha vida, assim, sabe? E você teve outros administradores, não é, Ana? Sim, e que eu percebi, isso foi a Silvane que me falou. Ela falou assim, você não tem como só ter uma pessoa, porque antes o administrador tomava conta das meninas, tomava conta das compras, tomava conta do todo financeiro, e assim, chegou uma hora que não dava mais certo. Então, eu penso que talvez terceirizar externamente uma parte do administrativo financeiro para você poder gastar mais com uma pessoa que vai te dar todo esse apoio. Mas sempre tendo em mente isso aqui. Eu acho que se você conseguir se dividir com o time que você tem, seja o tamanho que ele for, né? Aquilo que você falou. E para quem só tem 2 pessoas, para quem só tem uma pessoa, você vai ter que se dividir com ela. Pelo menos contratar um marketing externo você vai precisar, né? O RH já não é só o relacionamento com pacientes, mas relacionamento com outros funcionários você já não tem. Compras você divide com ela também. Você dá o número de coisa, ó, compra lá 10 volumes, 5 não sei o quê, e ela faz a compra e coloca no banco lá para você autorizar. E o administrativo financeiro também, você vai dividindo com ela, mas setorizando assim o consultório, senão vira uma bagunça. É verdade. Ou você se sobrecarrega e também a tua colaboradora jamais vai deslanchar, jamais vai crescer também. Então, o que eu vejo muitas vezes não é má vontade, sabe, preguiça, é falta do apoio de você. Tá na hora, assim, mas e agora? O que eu faço? Eu já tive casos da pessoa, ou por um pouco de experiência, porque era muito jovem, na hora não sabia o que responder, respondeu o que estava na cabeça e estava errado. E aí, se tem uma pessoa assim, perto, ou ela sabe que não vai estar atendendo o paciente, sabe que pode ser interrompida, a pessoa, nesse momento, ela pode responder imediatamente essa pergunta. E daí ela vai responder para o paciente certo. Acho que é importante. Às vezes você está num atendimento difícil, né? Como é que você vai interromper para dar essa pergunta? Perdeu o cliente, perdeu o paciente, né? Aí depois você vai brigar com uma pessoa dessa. Ah, mas eu não sabia. E aí, assim, às vezes a pessoa não tem a vivência, olha, vou retornar, né? Aquele jogo de cintura. Seria um setor de suporte, uma coordenação, você pede mesmo. Normalmente uma pessoa com mais tempo, assim, né, Ana, de experiência, né, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente mesmo, que já trabalhou em mais de um lugar relacionado à área da saúde, em hospital, clínica, enfim, porque uma pessoa que você tem que confiar plenamente. Eu acho que a nossa grande dificuldade é, assim, que a gente está dentro do consultório trancado o tempo todo. Não tem como você perceber a dinâmica ali. Raramente, às vezes é uma coincidência. Você vai pedir um negócio, você acaba escutando o paciente falando alguma coisa lá na frente. Então, eu acho que isso é bem importante, assim. Você pensa em mudar alguma coisa, Ana, esse ano? Já que estamos começando o ano, já vai ter planos. Separando a
administração do meu consultório lá, da onde acontecem os atendimentos, né? Para ficar atendimento telefônico longe da recepção, administrativo longe da recepção, toda essa parte da pessoa ficar resolvendo os problemas, porque você imagina, uma pessoa dá um problema na máquina de cartão de crédito, ela vai resolver longe, né? Ó, a Juliana faz quase tudo, mas está tendo divisões de gerência e financeiro, né, Juliana? Sua irmã trabalha com você? Pois é, não conheço, Ju, até tive essa ideia, porque o meu irmão tem uma empresa de consultoria financeira, e ele fazia minha consultoria anos atrás, muitos anos atrás, a consultoria da clínica, antes de ter de entrar a Silvane e tudo, né? Eu acho que hoje em dia eles não têm esse interesse, mas eu pensei, sabia, em falar com algumas pessoas para fazer essa controladoria, porque ele tinha uma pessoa lá no consultório, na empresa dele, que me ajudava nisso, assim, eles me faziam a consultoria e ela fazia meio que uma controladoria, uma época ela fazia uma auditoria para que as coisas não escapassem do nosso controle, né? Tem que ter alguém, né, Ju? Porque senão você fica doida. A Ju tá grávida do segundo filho, a gente tem a vida, né, pela frente ainda. Como é que vai fazer? Então, uma empresa de controladoria acho que seria o ideal, porque você mandaria teu contas a pagar, teu contas a receber, eles como é que é? Eles controlariam tudo e dariam um ok ali para você, ó. Tudo isso aqui, teu movimento tá aqui, pela tua agenda, o que você entendeu foi isso, tá batendo com o que a Cielo pagou, e você dá algumas checadas, como uma auditoria. A Camila de cartões, isso é contas a receber. Já tô doida e nem nasceu. Sim, todas estamos doidas, Ju. Só tenho um filho, tem 14 anos e continuo doida. Então, os da Ana são adultos, né, Ana? Continuamos doidas. Mas eu tô doida. Como a Ju mesmo falou. Niki, você entra na faculdade, você já começa com a prescrição antidepressivo, para tentar dar conta. Depois que você resolve ser empresário, então, sem saber nada de finanças, de gestão. Tem mais uma pergunta aqui da Camila. A Camila é minha amiga, minha companheira lá do curso. Conciliação. Uhum. Ela está perguntando se você conhece alguma empresa que faça a conta dos cartões. Eu acho que teria que ser essa controladoria externa, né? Que faria todo o controle do contas a receber. Então, vou fuçar isso para vocês, gente. Seria bem bacana. Sim. Tem que ter experiência na área de contas a pagar, Sabe o que eu vejo, Olha? Que quando a gente contrata consultoria, a pessoa chega lá e fala assim, mas é tão fácil, tudo aqui é tão fácil. Ai, obrigada. Sim, é tão fácil e joga pra gente, né? A consultoria chega lá e fala, tem que fazer isso, isso, aquilo. E, faça você tudo. A gente precisa de alguém que pegue e faça. Não, eu vou fazer pra você. Fácil. Pois é. Daí você tem que fazer isso e depois ainda dá conta de estudar, porque tem o paciente que precisa de você e os pacientes... Né? Daquilo que eu falei, a nossa parte só nós fazemos, não tem como delegar. Juliana, não sei se você estava na live ontem, que o Sancler estava falando que os casos de ansiedade e depressão durante o dia tem 20%, né, Ania? 20% de depressão e 7%... Não, ao contrário, 20% de ansiedade e mais não sei quantos, acho que 7% de depressão. Mas que esse número vai tender a ser muito maior logo após a pandemia. E vai ter um contingente de gente com transtornos mentais relacionados ou não à pandemia. Capaz disso aí ser uma nuvem que pega, né? Então, você imagine você ter esse tipo de... A gente sabe que dermato atende muito emocional e você tem que dar conta de coordenar tudo. Exatamente. Exatamente. Então, quem vai ter o burnout somos nós, né? Eu coloco sim, Camila, estou editando. Estava fantástica a live de ontem, né, Ania? E amanhã vai ter também. Querem que avise vocês? A de amanhã vai ser... Gente, de amanhã é sensacional. De amanhã, ainda bem que eu lembrei de falar. Amanhã é quanto lhe custa uma rescisão? Você acha que é só aquilo lá que você paga, que assina do contador? Gente, não sabe o quanto custa, na verdade, trocar de funcionário. E o quanto você vai pagar, continua pagando meses, né, Ania? E sabe o que, né? Quantas vezes a gente tem que demitir o paciente porque a gente não treinou ele direito. E por que a gente não treinou ele direito? Porque a gente estava lá dentro se matando de trabalhar desde a hora que chega até a hora que você não aguenta mais e você tem que ir embora fazer jantar com o filho. Então, sabe?
Aí você tem que demitir o funcionário, gasta lá 10, 12, 15 mil reais, admite outro, depois de um tempo acontece a mesma coisa. Então, o nosso objetivo aqui é deixar claro quanto o treinamento é fundamental para que você consiga ter uma vida melhor, né? Que os pacientes sejam melhor atendidos e que você gaste menos com coisas que seriam desnecessárias, né, Ana? E principalmente RH. Então, amanhã vai ter com o Celso Guimarães e a Fabiana Castro, Juliana Castro, ela é advogada e ele é contador, então os dois vão falar e vai ser aula mesmo, gente, vai estar na nossa plataforma. Se vocês quiserem se inscrever no link da bio, já tá lá, vocês se inscrevem e eu não fico incomodando, tá, gente? Porque sou eu mesma, né, Ania? Ainda não aprendi a delegar. Sou eu que fico lá, mando e-mail, entro no grupo de WhatsApp. Então, aí eu vou avisando. Amanhã não pode perder, né, Ania? Claro, isso a gente tem que aprender, gente. A gente tem que aprender de uma vez por todas e entender que é melhor a gente despender o tempo mostrando o curso e cobrando o curso do que depois a gente ter que resolver todas as consequências, né, Ana? E nosso objetivo aqui do Dr. Staff é a nossa união. Olha, eu trago o meu problema, você traz o teu. A gente já tem aí 25 anos de formada. Ai, o que aconteceu? O que eu não consegui mudar até hoje? Delegar é um problema terrível para mim, mas com a Ania eu tô aprendendo, né, Ania? Uma aprende alguma coisa com a outra, ainda bem, né? Gente, eu acho que a gente está chegando ao final, viu? Estamos. Foi ótimo, gente. Acho que é isso aí. E trazer para a consciência, né? Porque às vezes você tá lá esbaforida e não sabe nem por quê. Por que você tá tão esbaforida? Por que você tá se sentindo sobrecarregada? Acho que é um momento de parar. Realmente, eu tô fazendo isso, 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 isso. Vou arrumar quem faça isso, quem faça aquele outro, e eu vou fazer só o terceiro. Eu acho que é isso. Pensar. Obrigada, Ju. Um beijo, se cuide aí. Gente, obrigada. Gente. Espero vocês lá. Para vocês verem, vou ficar com o cabelo em pé, né, Ania? Muito dinheiro. Obrigada, Ania. Obrigada. Ótimo, viu? Obrigada, gente. Até mais.